Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Vou vir com as pedras e escolha essa opção, tá? Mensagem rápida, direcionadora. Então, seja de recado, direcionamento, alerta. Opção número 1, rosa do deserto. Opção número 1, rosa do deserto. E a opção número 2, pedra, água marinha. Opção de número 2. Opção número 1, rosa do deserto. E a opção número 2, água marinha. Então, vamos lá para quem escolher a opção número 1, rosa do deserto. Então, vamos para quem escolher a opção de número 1, rosa do deserto. Vou tirar aqui com um baralho Lenormand, um baralho cigano da pérola. Tem aqui de Iemanjá, Iabás. Vamos ver o que a gente tem. Vou tirar 5 cartinhas, tá? A lâmina dos livros, bloqueado. A lâmina dos ratos. A montanha, que vem falando sobre um bloqueio, impedimento. Os lírios. Existe aqui alguma preocupação, tá? Se isso estiver envolvendo aí algum filho, uma criança, uma novidade na tua vida, a lâmina da cruz. Alguma preocupação mediante ao desempenho ou alguma questão escolar, se a gente estiver falando de filhos, tá? Aqui fala de um medo, de uma preocupação. Então, algo assim que traz uma certa... Ou tá tendo alguma dificuldade, pode ser que alguma criança aqui, algum filho, tá tendo algum tipo de dificuldade ou um medo muito grande aqui, tá? A respeito de um desempenho escolar. Talvez achando que não vai dar tempo, talvez achando que não vai conseguir. Tá tendo algum tipo de dificuldade, uma falta de atenção para alguns aqui. Tá me vindo muito como essa questão de falta de atenção. Para quem não tem filhos aqui, eu vejo a respeito de uma dificuldade de um documento, tá? Que pode ser que enfrente alguns desafios para conseguir. E isso tem a ver com algum tipo de benefício. Eu vejo que até consegue. Isso aqui que fala de um certo sacrifício, uma certa dificuldade, algo que traz ali um pouquinho de dor de cabeça. A respeito para quem tem filhos nessa situação escolar, eu vejo também que consegue. Só que existe aqui a necessidade de sacrificar algumas questões, algumas coisas, de trazer limite. Então, precisa um limite acontecer para que esse desempenho escolar não seja de fato prejudicado. Pode ser que essa criança também esteja passando por algum tipo de processo, tá? Uma dificuldade aqui de aprendizagem. Ou se sinta limitado. Para alguns aqui tem até uma dificuldade com questões de memorização, tá? De assimilar o conteúdo, assimilar as informações. Mas eu vejo que algumas pessoas aqui encontram alguma solução. Os livros aqui. Então, tem duas questões. Uma situação aí para quem tem filhos. E uma outra questão a respeito de um documento que pode ser alguma coisa ligada à justiça ou a um benefício importante e que está tendo muita dificuldade ou a falta de conhecimento para que dê andamento ou que se receba um benefício importante. Para alguns aqui acham também que perdeu alguma coisa, mas não vejo que aconteceu de fato aqui uma perda, o que eu vejo é uma limitação, tá?
os livros. A lâmina da mulher, isso pode ter a ver com alguma energia feminina. Ou você dentro de uma situação mais empático, mais amoroso, mais amorosa, tá? Para quem é mãe aqui, tendo que acolher, se envolver de uma forma mais emocional para esse contexto de criança. Agora, para quem está com algum problema a respeito de documentação aqui para recebimento de um benefício ou contato com uma mulher, uma energia feminina tende a te auxiliar. E possivelmente uma pessoa ou é da tua família, da tua raiz familiar, ou seu parceiro ou sua parceira, porque aqui tá falando de casamento. Agora, para quem tá dentro de um relacionamento, algumas questões aqui voltadas como ocultamento de algumas informações, falta de promessas que foram informadas que seriam cumpridas e não foram cumpridas, teve algum tipo de problema, teve um certo afastamento também dentro de um relacionamento, uma dificuldade na parte de intimidade, um afastamento no diálogo, um esfriamento dentro do envolvimento amoroso, aqui para quem está dentro de um relacionamento. Eu vejo que as coisas tendem a caminhar para uma questão aqui de mais paz, de mais tranquilidade. E alguns dos problemas que eram grandes problemas, tá? Que eu vejo que para muitos que eram grandes problemas, eu vejo que isso se encerra. Na verdade, não se encerra, tá? Ele se encerra ao longo do tempo. Então, existe um tempo aí para um processamento de algumas questões. O que eu vejo aqui é a diminuição desse problema. Isso pode ser por falta de maturidade, por falta de conhecimento, entendimento, falta de comunicação, falta de se expressar. Aqui também está falando sobre uma questão de comportamental, que tende a modificar ao longo do tempo. Eu vejo também um casamento, um relacionamento que passou por muita dificuldade, mas existe amor, existe sentimento e tem um processo aqui de crescimento, de maturidade das coisas, de um sentimento já enraizado, um relacionamento estável, que mesmo que um relacionamento tenha enfrentado algum tipo de desafio financeiro, de algumas limitações, alguns impedimentos, alguns obstáculos, até mesmo emocionais, a respeito de trabalho, ou falta de comunicação, de personalidade, ou de maturidade, isso tende a modificar ao longo do tempo, talvez em torno de 5 semanas a 5 meses. Para cada um vai soar de uma forma diferente. A lâmina do cão. Então, alguma promessa aqui que não era cumprida lá atrás, que envolveu essa questão de relacionamento, de casamento, eu vejo que isso muda, tá? Existe uma mudança de comportamento aqui, que ela muda completamente, onde as promessas não eram mantidas e depois esse contexto ele muda, quando se tem um envolvimento mais empático também, dentro dessa conexão. A respeito de um documento que é importante aqui, para quem achou que perdeu ou não conseguiu de alguma forma, eu vejo que consegue, tá? Consegue resolver, seja o que for aqui, possivelmente aí através de parceiro ou uma parceira, uma amizade também importante, ou alguém confiável, mais velho, que tende a te trazer aqui algum tipo de clareza, de resultado. Trazer algo também que talvez você não saiba, talvez até mesmo uma solução, um outro caminho, tá? Então eu vejo aqui sobre isso. A respeito também de um benefício. Um benefício que estava bloqueado, ele tende a vir a desbloquear. E isso está muito ligado a uma energia feminina e a aconselhamentos também. Eu vejo aqui como aconselhamentos. Você ouvindo ou recebendo aconselhamentos de alguém confiável, alguém importante para você, que
que você consegue desbloquear esse benefício. Achando que estava perdido por algum motivo, as coisas tendem a mudar. Agora, voltando àquela questão da criança que estava num processo, né, de questões de aprendizado. Eu também vejo uma modificação, principalmente quando se recebe aqui o amor e o afeto, possivelmente de uma mãe ou uma energia feminina aqui muito próxima, tá, aqui da família. Quando sente confiança e quando fica em paz. Pode ser que estava passando por algum tipo de processo aqui de sofrimento, tá? De sofrimento causado já há um tempo. Questões emocionais aqui que estava tendo que lidar. E eu vejo que essa criança, quando se sente mais em paz, pode ser que estava tendo muito, ou se sentindo culpada, arrependida por algumas questões, estava sentindo um certo peso de uma responsabilidade que já carrega aí desde cedo, e isso estava atrapalhando por algum motivo, de alguma forma. Essa cruz, o que é? A lâmina do buquê. Então, vejo que realmente as coisas aqui mudam. O mental dessa criança também muda. Existe também uma cobrança muito grande aqui por questões relacionadas à prova. E eu vejo que tem um resultado positivo. Criança. A lâmina da casa. Falando aqui de fato como essa criança vai se sentir. Vai se sentir muito mais feliz. E isso parece que muda também, algum contexto muda dentro de uma casa, de uma residência ou do ambiente escolar, tá? Agora, para quem estava dentro do contexto de benefício, isso traz esse benefício, esse extra, ele traz aqui algum presente para casa, pode ser decorando a casa, ou trazendo mais alegria para essa casa, mediante aqui algum tipo de presente, pode ser presenteando também familiares, se presenteando, se sentindo mais feliz, tá? E agora para dentro de um contexto amoroso que saiu para quem tá dentro de um relacionamento, eu vejo aqui também vocês sentindo mais íntimos um para com o outro dentro de um casamento que já dura aqui há muito tempo, mas que enfrentou algumas provas difíceis dentro dessa relação, tá? Bom, é o que eu vejo aí para a primeira opção, para quem escolheu a opção da rosa do deserto. Agora vamos para quem escolheu a opção de número 2, água marinha. Então, para quem escolheu a opção de número 2, água marinha, vamos ver o que a gente tem, ainda com o baralho Lenormand, tá? Da pérola. Vamos ver o que a gente tem. Opção de número 2, para quem escolheu, mensagem, recado, alerta, direcionamento. Espera aí que caiu umas cartinhas. Voltando, vamos lá. Tirar 5 cartinhas pra gente poder ler a mensagem. A lâmina do coração. Então, questões emocionais aí, afetivas. O buquê. Eu vejo algumas pessoas aqui apaixonadas. Pessoas apaixonadas, com o coração em paz, alegres. Aqui também vem uma energia também de amor próprio muito grande, tá? Pessoas que encontraram aí a energia do amor próprio, do autocuidado, pessoas se cuidando, se nutrindo
nutrindo o próprio amor, cultivando e cuidando de si mesmo. A lâmina dos ratos no bloqueio. Se você que escolheu essa opção não está dentro dessa energia ainda, possivelmente você tende a entrar, tá? A lâmina da montanha. Pode ser que em alguns momentos, por uma questão aqui, ou financeira, ou de algum tipo de obstáculo que acaba aparecendo, isso de alguma maneira não afeta mais a sua autoestima, tá? O que é essa montanha aqui? A lâmina da cruz. Aqui eu tô vendo também duas personalidades, tá? Eu vejo sobre uma mesma pessoa, uma questão aqui de desenvolvimento muito grande, algo também voltado aí para questões de cura, tá? Eu vejo uma cura da tua persona, da tua pessoa, uma cura daquilo que você acreditou até os dias de hoje, mediante a um ensinamento que foi passado para você desde muitos aqui, desde a infância. Então, aquilo que você acreditou, aquilo que você cresceu e desenvolveu até hoje, eu vejo que para muitos aqui ainda está dentro de uma personalidade, de um comportamento, talvez aqui de sofrimento, de rigidez, de peso, de sacrifício. E eu vejo uma outra energia, eu não vejo duas pessoas, eu tô vendo a mesma energia, falando aqui da mesma pessoa. Uma questão aqui de autocuidado, de amor por si nutrir, por se cuidar, por se amar. Só que tem a lâmina dos ratos aqui, ela tá no bloqueio. Aqui vem falando de um certo medo, pode ser uma timidez, uma pessoa que tá com dificuldade de tirar, de abandonar aqui essa personalidade mais fechada, mais dura, mais fria, por conta aqui de algum tipo de sofrimento já há muito tempo que se endureceu. É como se o seu coração, o teu emocional, por muitos baques aqui, ou por uma questão financeira que te trouxe muitos problemas aqui, muitos sofrimentos, problemas enraizados, tá? Que te deixou dentro de uma personalidade mais fechado, ou muitos problemas que foram causados, talvez você teve muitas perdas, muitos obstáculos para talvez ele ter uma vitória, ou achou ou cresceu acreditando que para ter um amor ou cuidar de si é algo muito sacrificante, é algo muito difícil, tá? Então eu vejo que isso aqui é uma questão de escolha. Deixa eu ver o que é esse rato aqui. Vamos ver o que é esse rato. O que é esse rato? Porque aqui a gente está falando de duas personas, duas personalidades de uma mesma pessoa. Eu não estou vendo pessoas diferentes. Pode ser uma dificuldade de mudar, né? Um encerramento aqui de uma rigidez, de um obstáculo. Muitos aqui tem uma família espiritual muito bonita, auxiliando nesse processo de cura, tá? A lâmina da foice no bloqueio é uma dificuldade de fato de cortar uma rigidez, de cortar um sofrimento que não cabe mais à tua realidade, que não cabe mais, de repente, você carregar aqui um peso, uma responsabilidade sofrida, dificultosa, ou questões também voltadas aqui para o lado financeiro. Aqui fala de uma cura. Aqui tem um presente, tá?
quando você acessa o teu cardíaco, o seu coração, as tuas emoções, o teu emocional, quando você se permite acessar aqui a energia do amor, não só o amor para com o outro, mas o amor para consigo, um amor próprio, existe um presente. Cura, talvez até mesmo uma cura ancestral, uma cura, a cura da família, uma esperança de uma vida melhor, de uma vida diferente, de que o amor existe, a felicidade existe, de que sim, pode ser feliz. Pode ser que alguém, tá? Embaralhei e caiu a árvore de novo. Pode ser que alguém da tua família esteja dentro desse padrão aqui. Um padrão de sofrimento, de sacrifício, de que tudo que tenta conquistar é muito sacrificante, é muito doloroso, é muito difícil. Mas isso aqui é uma questão de comportamento dentro da raiz familiar, dentro de uma questão aqui de crenças também, daquilo que se acredita. E eu vejo que para alguns aí que tem uma dificuldade, para você que está tendo dificuldade de tirar esse... Aqui também pode ser um negativo, tá? Sendo cortado. Então, com essa lâmina da... Cadê a carta? Com essa lâmina aqui da árvore, com a lâmina da estrela que havia caído, eu vejo uma família espiritual te auxiliando para poder cortar. Cortar um negativo, uma escassez, uma timidez, uma forma de pensar, um comportamento de baixa vibração, pensamentos negativos, ou até mesmo cortar uma pessoa extremamente negativa que de alguma maneira te trazia para um padrão ou mediante a um crescimento, desenvolvimento com essa pessoa, você desenvolveu aqui um comportamento rígido e negativo, sofrido, tá? Para alguns, isso já fazia parte do seu crescimento, do seu desenvolvimento, das suas crenças, da sua raiz familiar. Para outros, desenvolveram isso ao longo de muito sofrimento, muita dificuldade aqui, inclusive financeiras. Só que aí tem agora um outro lado aqui, que é um acesso, tá? Inclusive de muitas surpresas, muita felicidade e muito amor. É uma leitura, assim, bem íntima, bem profunda. Parece que bem consciente também. Você sabe que você tem que cortar algumas questões aqui, isso te traz, sim, um certo sacrifício. Só que você sabe que existe resultado para isso. Então você vai ter um auxílio, um rato e a foice. E para muitos vão encerrar assim. Também é o caixão no bloqueio, tá? Que fala assim desse encerramento. Ah, acabou. Ou para alguns aqui ainda não acabou. Mas eu vejo que para alguns está dentro de um processo ainda de finalizar. Isso tende a acabar realmente, só que acabar aqui pela raiz, tá? Realmente é um processo para alguns bem doloroso, para outros já estão na metade desse processo, e aí quando você acessa o seu coração, o seu cardíaco, o seu amor próprio, o seu cultivo do seu autocuidado, você entra aqui numa abundância, você entra numa vida mais fluida, numa vida mais feliz, e você recebe tudo aquilo de que é merecimento teu, porque muitos aqui é merecimento, ter uma vida diferente, um contexto diferente, financeiro, amoroso. Para muitos também tem uma vida amorosa abençoada aqui, tá? Bom, é o que eu vejo aí por grupo 2. Boa sorte e parabéns. Beijo.